Boa tarde a todos. Meu nome é Ana Paula Farias, sou médica ginecologista e eu queria agradecer a Zarne Salvador pela oportunidade de estar falando de um assunto tão importante, uma abordagem multidisciplinar de um assunto como endometriose, nesse Março Amarelo, né, o Mês Internacional das Mulheres e o Março Amarelo da conscientização sobre essa doença tão importante que impacta tanto na vida das nossas pacientes. E sabemos que uma a cada 10 mulheres ela tem endometriose. Hoje, estatisticamente, 200 milhões de mulheres no mundo e 9 milhões no Brasil. Ou seja, uma doença muito importante e deve sim dar o diagnóstico, deve sim tratar esses pacientes para melhorar a qualidade de vida. E para isso, eu trouxe aqui três queridas, né, três amigas, que são especialistas em endometriose. Doutora Genevieve, que é fertileuta, ginecologista e fertileuta, diretora da clínica IVE e nossa coordenadora da pós-graduação em reprodução humana, Zarne Salvador. Doutora Rafaela Argones, radiologista, especialista em diagnóstico na saúde da mulher. E doutora Emília Uano, ela é nutricionista e especialista também em endometriose. Sejam bem-vindas e vamos falar um pouquinho, né, sobre essa doença que é tão frequente na nossa população. E, doutora Genevieve, o que é endometriose e qual sintoma clínico que as nossas pacientes elas podem estar desenvolvendo para estar buscando uma ajuda nessa doença tão incidente na população? Em primeiro lugar, boa tarde, né, a todos. É um prazer estar aqui, muito oportuno, mês da mulher, mês do Março Amarelo, falar de endometriose, acho que esse foi o tema, o quente do mês, né, bastante divulgado, o impacto da endometriose, e eu estava até comentando que a endometriose é uma doença silenciosa e traiçoeira, porque ela tem tantos aspectos que não dá para você dar uma diretriz única, um protocolo único. Então, o que eu gosto de dizer, assim, eu vou tentar dividir a endometriose nas três etapas fundamentais da vida reprodutiva da mulher: adolescência, vida adulta e pré-climatério, climatério, né? Se, poxa, cada etapa da vida da mulher, ela vai ter um impacto, ela vai ter uma sintomatologia que vai mais chamar atenção, porque eu acho que o Março Amarelo é isso, conscientizar, quando você vê uma paciente ou até uma amiga, um parente, A você diz assim, vizinha. será um vizinho, alguém, será que isso é endometriose? Eu não, acho que isso é uma conscientização quando ela é universal, não se restringir apenas ao médico. Por exemplo, uma coisa nós sabemos, existe uma incidência maior quando você tem um parente de primeiro grau com endometriose. Perfeito. Então, você tem um parente com endometriose e depois você tem uma irmã que começou a menstruar e começa a ter dores fortes, dores cólicas menstruais, a gente sempre tende a pensar assim, poxa, quando começa a menstruação, a cólica é normal. Mas quando você vê que essa cólica é progressiva, persistente, ela faz 15, 16, 17, 20 anos, tem que se investigar. Então, a Perfeito. adolescência você pode já iniciar, já que é uma doença que leva até 11 anos para aparecer. Então, ou seja, no momento que ela inicia até O o diagnóstico. diagnóstico radiológico, que a doutora Rafaela vai falar, né? Ela leva em torno de 11 anos. Então, às vezes, se protela demais. Estatisticamente e mundialmente falando, né? Isso. Exato, exato. Se protela demais. Por quê? Porque não há o que os americanos chamam de awareness, né? A Isso. conscientização da gente pensar em endometriose. Quando vem uma jovem que tem cólicas fortíssimas, que às vezes precisa levar até para o pronto-socorro, Isso. né? E essa conscientização, não só do paciente procurar o médico, mas também do médico Sim, ter o paciente com sim, sintomatologia, que é uma sintomatologia às vezes não tão clara, mas exato. precisa ser investigada para não ter esse atraso de 7 a 10 anos que a gente Por, vê, né, nesse é, diagnóstico. porque o carro-chefe é dor. Mas, por exemplo, na vida adulta, você pode ter, a gente chama de 6 Ds, né? A dor Isso. pélvica, a Dispareunia, dispareunia, a dor de menorreia, que é a dor na menstruação, às vezes a disúria, a dor dor na na urina, urina, às vezes a disquesia, que é a dor ao defecar, e a dificuldade para engravidar, que aí já que chega em é um pouco você, a minha já especialidade. chega em Botei você com a lá, dificuldade de mas, engravidar com mas todas essas com todas sintomatologias as até. nuances que podem
existir, podem não existir, mas cabe a nós, né, e aos Perfeito. médicos, aos ginecologistas, que na verdade são da linha de frente, que atende aquele paciente anualmente, ele começar a questionar, você tem dor, tem cólica menstrual, tem piorado? Tem piorado? Ela vai dizer, sim, tem aumentado a dose das medicações, tem aumentado. Falta escola, Falta a falta escola, o falta a trabalho. universidade, falta o trabalho. É, Tem dor na relação sexual, né? Isso é também outra pergunta importante. E também o ritmo intestinal tem piorado, né? Tem se tornado mais obstipada, ou às vezes até fezes em fita. Você começa a notar que as fezes vão diminuindo de calibre, né? Porque já tem quadros obstrutivos. Então, é muito mais uma doença que você pode tatear por sintomas e tentar um diagnóstico. Porque quando há uma dificuldade de engravidar, ela não vem por causa de endometriose, ela vem às vezes porque já tem um diagnóstico de endometriose que a doutora Rafaela fez, ou outro colega, pela ressonância, pelo ultrassom, mas muitas vezes ela vem porque ela simplesmente não está conseguindo engravidar, e às vezes nós, fertileutas, acabamos fazendo esse diagnóstico. perfeito. E já passou por diversas ginecologistas, Sim, médicos, sim, já tinha falado, inclusive, né? Porque essa conscientização, não só para o paciente, mas também para o médico que atende esse paciente. Que às vezes o paciente já foi a 4, 5 ginecologistas e não pensaram em endometriose. A gente precisa pensar para dar o diagnóstico. Ana, eu ouvi você dizendo que é uma entre 10 a cada 10 mulheres. E eu estava conversando nos bastidores antes de iniciar nosso podcast. Eu digo, eu ainda acho que a incidência é maior. Maior. A gente É. não consegue É fazer. o que a gente. Está Exatamente. subdiagnosticada. É isso que a gente vê mais no É, consultório, né? exato. Aquela E paciente. aí tem a questão étnica, né? Tem etnias, por quê? Porque há uma predisposição genética, a gente já sabe disso. E há uma predisposição. Tem populações que têm predisposição genética, Perfeito. pessoas. Porque tem pessoas que não têm endometriose, e não tem endometriose, porque todo mundo que menstrua, né, Tem a tem a menstruação. menstruação retrógrada, que uma parte sai pela vagina, outra reflui pelas trompas, deposita todo mundo no peritônio, mas tem gente que o sistema imune está preparado e bloqueia aquele processo e ele não vai adiante. E tem outros não. Por algum processo genético, saiu agora um trabalho muito bonito, que identificam, acho que 9 genes, né, Exatamente. envolvidos nisso já. E eles estão tentando fazer um painel Isso. gênico para poder triar aquelas com maior predisposição. E aí Isso vai nos ajudar vai ajudar a fazer bastante. um diagnóstico, tatear Perfeito. aquela. E Perfeito. tem o epigenético, que é o quê? O meio ambiente, O alimentação, estilo de vida. estilo de vida que a doutora Que a Emília doutora Emília vai falar vai muito bem falar. depois. Vamos lá. E Rafa, me fale um pouquinho, como a radiologia ela pode nos contribuir para a gente. A gente sabe que a doença é clinicamente diagnosticada, o sintomatologia abdômen, né, de uma forma geral, e orientar também na conduta
Porque ela vai dizer se aquela paciente é uma paciente que vai para o manejo clínico ou se é uma paciente que tem um caso mais grave, com invasão de órgãos adjacentes, que tem uma hidronefrose, que tem uma obstrução intestinal importante e que precise logo ir para um tratamento cirúrgico. Além disso, ela tem um outro papel. Além de ela dar o diagnóstico, a gente precisa acompanhar por radiologia. Então, essas pacientes que têm o diagnóstico com a doutora Genevieve, com a doutora Ana, elas depois de um tempo, elas têm que todo ano fazer um acompanhamento daquilo ali, para saber se o tratamento está sendo efetivo ou não. Então, isso aí, quem vai dar é a radiologia. Você falou uma coisa bem importante. Esse acompanhamento é muito importante. A gente institui o tratamento, mas a gente tem que ver se esse tratamento está sendo eficaz. Eu estou tendo progressão de doença. Essa paciente, ela está até estável clinicamente de dor, mas a progressão de doença é a nível de lesão. E muitas vezes lesões que podem ter indicação, inclusive cirúrgicas. Então é muito importante esse acompanhamento, Genevieve, que lida com isso, né, dia a dia. E aquela paciente que quer engravidar, a gente também tem que ter um olhar diferenciado, né? Que muitas vezes é cirúrgico e tem que mapear via radiologia. Você falou uma coisa bem importante em relação às outras doenças também podem estar associadas, como miomas, né? A própria adenomiose, a própria síndrome do ovário policísticos, que a gente sabe que são doenças estrogênio dependentes e tem muito a ver com, e a gente vai falar sobre isso, com o tratamento, o bloqueio desse estrogênio que está estimulando esses focos de endometriose. E aí eu vou para a nutrição. Qual é a relação da alimentação com a endometriose? A gente tem, hoje está muito em voga, né? A nutrição, a melhora nutricional. Qual é a relação da nutrição, a alimentação com a endometriose? Primeiramente, boa tarde, obrigada a todos, obrigada pelo convite. Quão importante é, né, um momento como esse, em que uma equipe multidisciplinar fala de um assunto tão importante, nesse mês alusivo aí, né, ao controle, prevenção e diagnóstico precoce da endometriose. Em relação, doutora Ana Paula, ao corpo de evidência clínico mesmo, com relação à efetividade da relação entre alimentação adequada e controle da endometriose, não há mais dúvidas, né? Isso é comprovadamente, já é cientificamente comprovado, existe essa relação. Uma coisa que eu procuro sempre, a mulher que chega no primeiro momento para mim com endometriose, é tentar deixar o mais claro possível que os 3 pilares fisiopatológicos da endometriose são inflamação. Então, ela tem que entender que os focos de a endometriose não se restringe apenas aos focos de endometriose, que a repercussão é muito mais sistêmica e ela vai ter muitos mais sintomas e sinais relacionados a toda uma desordem orgânica sistêmica por conta da produção de citocinas inflamatórias. Pilar 2, como provavelmente, com certeza, né, as médicas vão aqui falar, a questão da endometriose ser uma doença estrogênio dependente. Então, de fato, quanto maior a produção de estrogênio, maior proliferação dos focos de endometriose, e a alimentação tem como modular isso também. E o terceiro foco é a imunidade. Então, hoje sabemos que é uma doença de base imunológica. Então, se a mulher entende isso muito bem, fica fácil ela entender os objetivos do tratamento dietoterápico. Quando eu digo que ela precisa, enquanto portadora de endometriose, desinflamar, reduzir a predominância estrogênica e aumentar a imunidade. Melhorar a imunidade. E aí, nesse sentido, é que a gente vai desenhar todo um plano dietoterápico, que ela vai ter o entendimento do porquê tais alimentos vão estar no plano alimentar. Não é simplesmente receber aquilo, sem entender o porquê, não entende o porquê, não segue, não adere, né? Então, nesse sentido, só para fechar, como é que a gente vai fazer para atingir esse pilar de desinflamação? Oferecendo alimentos anti-inflamatórios, evitando o consumo de alimentos inflamatórios, e evitando principalmente, porque a gente fala só, você é o que você come. Não, você é o que você se expõe também. Então, evitar a exposição a substâncias estranhas, como os xenobióticos, que vão justamente aumentar esse processo de inflamação. E também evitar a exposição a xenoestrógenos. Então, a gente vai ver aí, ao longo da nossa conversa, que existem disruptores endócrinos que nós estamos expostos o dia todo dia. Então, não é só o alimento processado, cheio de aditivos, de químicos Conservantes. conservantes, emulsificantes, é também aquele desodorante cheio de alumínio que a mulher se expõe todos os dias. É o cafezinho de cápsula, que tem o alumínio migrando ali para o café. É o utensílio em casa que ela não se atentou que as panelas, os utensílios são todos de alumínio, boa parte deles,
que está vindo essa migração de alumínio e causando uma disrupção endócrina, mimetizando o estrogênio, então vai haver um aumento da predominância estrogênica, e aí a gente vai no segundo pilar, como é que a gente vai reduzir essa predominância estrogênica? Evitando a exposição ao que faz isso. Bisfenol A faz isso, então os migrantes plásticos. Plástico. É aquela mulher que toma um cafezinho todo dia no copinho plástico, ainda aquece aquele cafezinho, né? E tem a marmita e tem todos os recipientes que acondicionam os alimentos, seja no freezer, seja na geladeira, com plástico passando, migrando para aquele alimento. E soltando bisfosfonato. Soltando bisfenol. É aquela mulher que todo dia anda com aquela garrafa para cima e para baixo de plástico, e aquela garrafa vai se expor ao sol do carro, da sacada do escritório que ela trabalha. Se a gente pensar que esses plásticos têm esses migrantes que passam mais para o alimento quanto a uma exposição ao calor, aí a gente vê que tem um combo aí de exposição. Essa epigenética é complexa. Né? Exatamente. E se a gente tentar evitar essas coisas todas que você falou, a gente consegue melhorar muito nosso dia a dia. E pegando um pouquinho a deixa da autoimunidade, lembrando que não só a endometriose, mas outras doenças também que são autoimunes, como Hashimoto, que você deve também tratar muito. Demais. Né? Isso que eu ia até falar, Hashimoto, que síndrome do intestino irritável, Isso. né? A própria síndrome da bexiga, da bexiga irritada, né? Hiperativa. Exatamente. Então, eu acho que é bem Perfeito. importante a gente ampliar isso, não só para endometriose, mas tudo que faz inflamação. Ela pode desenvolver doenças Isso. autoimunes. E, doutora Ana Paula, essa abordagem, ela é tida naquele terceiro pilar que eu falei, quando ela entende que precisa aumentar a imunidade, já que é uma base de disfunção imunológica da doença, o que a gente vai falar para ela? 70% da imunidade provém do intestino. Perfeito. Então, é preciso um intestino bem modulado, funcionando bem, para que você tenha uma imunidade mais adequada. Claro, lançando mão também de nutrientes que a gente reconhece que são imunomoduladores, que a gente fala mais à frente. Nosso segundo cérebro, e é verdade. Eixo intestino-cérebro, exatamente. E aí, Genevieve, fale um pouquinho sobre os fatores de risco da endometriose. O que a paciente possivelmente tem e o que a gente pode também, né, melhorar nesses fatores de risco. Não, os fatores de risco, eu acho que o maior fator de risco é cada vez mais as mulheres deixarem de engravidar tardiamente. Então, mais tempo elas ficam expostas a esses ciclos de estrogênios. E juntando isso, o estresse está exposto, deixa de engravidar, está exposta ao mercado de trabalho. Então, existe o estresse, que também acaba sofrendo um disruptor endócrino, porque o estresse, aumento de cortisol, e aí vai todo, né? O aumento de peso, a obesidade. Hoje em dia nós temos 40% da população, acho que uma estatística do IBGE, não sei se está correto, mas 40% da nossa população hoje está com sobrepeso, então isso é outro fator de risco importante. Então, adiamento da gestação, estresse, o aumento de peso, menarcas precoces, menopausa tardia. Hoje a mulher tem que ficar mais tempo, exato, né, para menopausar. Exato. E outros fatores alimentares que a Emília falou muito bem. Eu acho que esses são fatores de risco importantes. Mas o que mais chama a atenção hoje em dia é que, apesar de toda essa conscientização, como é difícil fazer as pacientes aderirem ao tratamento, né? De fazer o entendimento. E até, uma vez que você começa a tratar, você fazer o follow-up, ou seja, seguir essa paciente. Eu acho fundamental, uma vez que você institui tratamento, você criar realmente um protocolo para acompanhar. Porque não dá, porque a endometriose não é uma doença que você vai curar. Você apenas vai controlar. Perfeito. Então, precisa muito que a paciente tenha consciência. Consciência de uma que doença crônica e que sem cura. que vai ser uma coisa constante. Perfeito. Essa mudança na vida dela vai ser constante. Perfeito. Ela vai ter que realmente mudar de estilo de vida e de pensamento mesmo. Tem que fazer uma mudança de chave mesmo. E radiologicamente, quais são os exames que eu preciso pedir, né? Quando pedir? E quais pedir para que a gente dê um bom diagnóstico, seja assertivo e a gente consiga tratar melhor essas pacientes? Pronto, como a Genevieve falou, uma coisa muito importante é que a gente tem um atraso de diagnóstico das pacientes de 7 a 10 anos. Então, é muito importante que quando houver algum sintoma,
quando, como que a doutora Genevieve falou, a gente tenha, né, a gente vá para avaliação de imagem, porque quanto mais cedo a gente tiver esse diagnóstico e começar a tratar, vocês não vão precisar procurar ela na clínica dela para fazer, né, doutora? O tratamento, O tratamento de fertilização. fertilidade. Porque eu acho que a pior coisa que acontece disso tudo é que a mulher acaba sendo surpreendida, né, doutora, com 35, 32, 33 anos, com a impossibilidade de gestar. E aí ela vai correr atrás desse diagnóstico e muitas vezes é um diagnóstico tardio, onde já há um comprometimento grande. Então, nós temos 2 exames que podem ser feitos, um é a ultrassonografia e a outra é a ressonância magnética, tá? Os dois são semelhantes, existem algumas especificidades, mas eles têm sensibilidade e especificidade semelhante, tá? A ultrassom talvez seja um pouco melhor para intestino, a ressonância é melhor para o ligamento uterosacro, que é o lugar que mais acomete, a endometriose mais acomete, né, na pelve, só que quando você faz um preparo intestinal, eles ficam muito similares. Então, qual é acho que assim, o que eu quero deixar de mensagem aqui nessa pergunta é que esses 2 exames podem ser realizados, mas eles devem ser realizados com preparo intestinal. Então, essa paciente precisa fazer o uso de laxante, uma dieta pobre em resíduos, 24 a 48 horas antes de fazer, para ela ir para a gente com o intestino limpinho, para isso ajudar a gente a detectar os focos de endometriose. E a segunda coisa, que é tão importante quanto, é procurar um profissional dedicado a esse diagnóstico. Então, não pode, assim, uma queixa muito frequente dessas pacientes é chegarem para a gente falando, poxa, doutora, eu faço ultrassom transvaginal todo ano. Então, assim, aquele ultrassom transvaginal habitual que a gente faz com um colega que não tem experiência, ele não vai ser diagnóstico de endometriose na maioria das vezes, a não ser que você tenha um cisto ovariano, que é o cisto de endometrioma, que esse colega ele vai encontrar. Tá? Então, o mais importante é vocês entenderem que vocês vão precisar procurar um profissional que se dedicou a encontrar, a procurar ali onde é que está aquela lesão. Então, a mensagem que eu tenho para dizer é: esse ultrassom transvaginal comum, ele não vai te dar o Apenas diagnóstico. rotina. Então, você Perfeito. tem que procurar um profissional especializado. Perfeito. E, Emília, me fale um pouquinho sobre os alimentos que eu posso ou não posso. Tem alguns que eu ótima posso, pergunta. tem outros que eu não posso. Isso é Então, óbvio, tem que estar no plano alimentar, tem né? que E estar no estar plano bem alimentar. explicitado para o paciente. Exatamente. Então, assim, a gente parte do princípio com aqueles 3 pilares que a gente falou aqui. Os alimentos inflamatórios. Eu vou tentar fazer uma dinâmica aqui para ficar mais fácil de entendimento. E para eu mostrar qual é o padrão alimentar que geralmente eu vejo dessas pacientes que eu recebo, não somente pacientes com portadoras de endometriose, de um modo geral. Então, é aquela paciente que chega para mim dizendo que toma o café da manhã à base de café com leite, com açúcar, um pão com manteiga ou requeijão, às vezes um embutido, um salame, um presunto, né, um peito de peru. E aí a gente já começa com os que são inflamatórios, os que podem ser substituídos, podem usar em substituição, que são anti-inflamatórios. Então vamos lá, o café é altamente inflamatório. Então todas as pesquisas hoje já mostram que o café é altamente inflamatório. A cafeína não é interessante para essa mulher que já tem um eixo intestino-cérebro desregulado pela neuroinflamação. Então ela vai cursar mais com insônia, com ansiedade, é uma mulher mais irritadiça, com labilidade emocional. Por que ela vai ficar tomando café o dia inteiro? Ela não deve. Então, esse café, aí a primeira coisa que ela diz, vou fazer o que sem o meu café? E a dor de cabeça que vem por conta da abstinência do café. E aí a gente vai colocar, então, em contrapartida, a sugestão de um alimento altamente anti-inflamatório, que é o chá verde. Então, a epilocatequina dentro do chá verde é excelente anti-inflamatório, excelente antioxidante, que pode ser utilizado e muito estimulante, porque tem cafeína também, mas numa dose menor do que o café, e numa dose que tem a epidolocatequina, que é um antioxidante que meio que na balança torna positiva, né? O açúcar desse café, açúcar é altamente inflamatório, então açúcar realmente, tudo que contém vai ser altamente inflamatório, e a gente tem que considerar também que ele tem ele faz com que a paciente tenha uma resistência à insulina, e paciente com endometriose, ela tem uma predisposição a ter resistência à insulina, que é uma condição que inflama ainda mais o corpo dela. Então, açúcar é uma coisa que é um alimento inflamatório que é colocado para ser evitado. Vou colocar o que no lugar? Vamos colocar um anti-inflamatório bem potente, a canela, para tentar adoçar esse café. Então, café com canela é uma coisa interessante, né? Termogênico, é muito utilizado em pré-treino, inclusive, independente de ter endometriose ou não. Então, foi uma boa
casadinha, né, que se pensou. Aí vem o leite. E aí o leite tem controvérsias. Não estou aqui para fazer terrorismo nutricional, não é a minha linha de trabalho. Não é toda mulher com endometriose que vai ter contraindicação para tomar leite. Nada aqui é dito como nunca mais você vai comer, nunca mais você vai se expor. É evitar, é reduzir. Porque se a gente pensar no dia a dia, é reeducar. Não existe dieta com começo, meio e fim. É um plano de reeducação alimentar como um estilo de vida para a vida toda. Então, aí no caso, leite e derivados, a gente sabe. Aí muita gente pensa, é a lactose. Eu vou usar lactase, vou comprar o leite sem lactose, mas eu uso queijo sem lactose, Emília. Não é a lactose. A lactose vai entrar por ser açúcar fermentável como uma estratégia para a gente ajudar a reduzir sintomas de dor e distensão. Ok. Mas o problema inflamatório não é da lactose, é da caseína do leite. Então, se essa caseína do leite é muito inflamatória, a gente tem que pensar no leite e derivados como um alimento altamente inflamatório. E eu tomo o que no lugar? Então, hoje já se mostra que o problema do leite é a caseína tipo A1. Né? E aí a caseína tipo A2, que é de vacas geneticamente modificadas que produzem a caseína A2 como a búfala, né? Não tem esse poder tão inflamatório. Então fica aí uma opção da forma, né, A2 do leite e derivados, bem como extratos vegetais, de castanhas, de aveia. No lugar desse pão e das farinhas e do bolo e do biscoito, que é altamente inflamatório por duas razões. Eles são de alta carga glicêmica, então vão aumentar a resistência à insulina, e eles têm o glúten. O glúten é uma fração proteica do trigo muito inflamatória, isso aí já é sabido, tanto que as pacientes, muitas delas já vêm para mim, quando eu pergunto o que piora, glúten e leite. Elas já reconhecem glúten e leite. Então fica mais fácil, nisso, né? fica mais fácil esse entendimento de que realmente o glúten, existe uma sensibilidade ao glúten não celíaco por parte das mulheres com endometriose, isso é fato, né? Em relação a um lanche da manhã, um lanche da tarde com industrializado, aquela barrinha de cereal cheia de açúcar, cheia de aditivos, cheia de adoçante artificial que a mulher acha que está comendo uma coisa saudável, ou então aquela patissaria, aquela massa de novo, vamos substituir por sucos, vamos colocar frutas que são ricas em antocianidinas, as vermelhas, as roxas, com bastante resveratrol, então já entra aí resveratrol, antocianidinas, são alimentos altamente anti-inflamatórios. Vamos lançar mão de chás anti-inflamatórios, existem chás anti-inflamatórios muito interessantes para serem utilizados na mulher com endometriose. O vejo, como eu já citei, e outros mais que eu vou pontuar na parte mais da modulação da dor. Na parte do almoço, para fechar essa minha parte aqui, eu vejo um padrão de almoço e jantar do tipo arroz branco, com carne vermelha, muitas vezes frito à milanesa, com feijão cheio de carnes. Claro que tem que ter carnes dentro, óbvio, né? Senão não fica com sabor, doutora. Verduras, sim, sempre cozidas. Não entra, os folhosos não são muito de hábito alimentar. E um sucão. Um suco ou um refrigerante. E cadê né? a fibra? Cadê a fibra? Cadê a fruta in natura, né? Esse arroz. Será que não dá para de vez em quando substituir esse arroz por um cereal integral, um arroz integral, um macarrão integral? Esse macarrão cheio de glúten por um macarrão sem glúten? A carne vermelha já é sabido que mais do que 1 a 2 vezes por semana, ela é altamente inflamatória, porque ela produz ela tem estrogênio, então ela vai aumentar a predominância estrogênica. E ela realmente é algo, juntamente às carnes processadas, eu esqueci de falar dos embutidos lá do café da manhã. Carnes processadas têm nitritos e nitratos, é aditivo químico, é substância cancerígena, altamente inflamatória. Né? E aí o feijão tem que ser sem carnes, a gente vai logo orientar. Frutas e verduras. Então, frutas e verduras são os alimentos mais anti-inflamatórios que existem. Que e aí, é a comida de verdade? Comida de verdade, o mais natural Descascar possível. mais, né? Desembalar menos. Mais, desembalar menos, é a voga mais certa, né? Então, assim, fica essa orientação. E no caso do suco tem alto índice glicêmico, refrigerante nem se fala, refrigerante não é para fazer parte realmente do rol da alimentação de quase ninguém, né? Da mulher com endometriose menos ainda. Então fica aí, eu espero que tenha falado. Entram também as ervas e especiarias, então é muito comum a gente ver a paciente que ou come no restaurante, acha uma delícia a comida, ou come em casa e fornece para a secretária sazon, tempero pronto, tubo, tablete, temperos prontos, molhos industrializados, que tem muito glutamato monossódico, que é péssimo para o intestino. Então vamos colocar ervas e especiarias, então cúrcuma, que é o açafrão da terra, canela, orégano, tudo isso
É altamente anti-inflamatório. Anti-inflamatório. Comida de Perfeito. verdade. Comida de verdade. E paladar é adaptativo. Você no Sim. começo eu não gosto, mas se você for indo aos pouquinhos, você começa a gostar daquilo e de repente você tá se, Com né? Você certeza. muda seu padrão alimentar de um jeito, modula aquilo ali e fica muito mais fácil de você conviver com, né, Perfeito. esses alimentos mais saudáveis. Muito bom. Além da alimentação, Genevieve, existem algumas medicações que a gente pode e a gente deve, né, estar bloqueando essa paciente. Quais são elas? O que que a gente pode estar tacando mão para que a gente melhore esse nível estrogênico, já que o estrogênio é tão vilão para esses focos de endometriose? Existe, na verdade, a primeira coisa que deve se fazer é parar a menstruação, é fazer o bloqueio mesmo, o bloqueio hipofisário, reduzir o ambiente estrogênico. Então, a melhor medicação que antagoniza o estrogênio é a progesterona. Então, hoje em dia, as medicações que estão aí no mercado são a base de progesterona e a progesterona antagoniza. Obviamente, eu sempre digo, nós às vezes precisamos ter um arsenal terapêutico. Então, você vai usar a medicação, você vai aliar, muitas vezes o paciente não vai responder, você tem que aliar a dieta, você tem que mudar o estilo de vida, perder peso, né? Então, é um arsenal terapêutico. Mas Atividade física, atividade né? física, Perfeito. então tudo junto. Você tem que usar um arsenal terapêutico. E eu acho que tem que sempre o médico, o ginecologista, tem que botar na cabeça que ele tem que fazer o acompanhamento. Eu acho que o acompanhamento é fundamental. Você entra com a medicação, você faz o acompanhamento, pelo menos eu sou a favor, depois de 6 meses, repetir a avaliação radiológica, ou por ultrassom, ou por ressonância, e de preferência com o mesmo profissional que fez a Isso. primeira. Eu também. Porque Perfeito. é a forma de você saber se há uma redução ou não daqueles focos, porque às vezes a paciente é assintomática. Ela ou ela é pouco sintomática. Então, você precisa do exame radiológico bem feito para fechar. Então, 6 meses você já sabe se ela está reduzindo ou não. Ou se ela está aumentando, porque muitas vezes essa doença ela é progressiva e ela pode invadir mais o reto ou ir para o diafragma. Tem casos que vão até para cicatrizes, né, umbilical, etc. Então, assim, às vezes aumenta, vai para ureter, tem dificuldade de urinar, tem acometimento renal. Então, você tem que ter, pelo menos a meu entender, isso não é um protocolo, mas é um protocolo que eu me instituí. 6 meses, feito o diagnóstico, a paciente não quer engravidar, porque existe a diferença. Obviamente, paciente que quer engravidar, você vai atuar de uma forma, mas aquela jovem que não quer engravidar, por exemplo, hoje em dia, muitas mulheres que têm endometriose vão congelar os óvulos, e eu mesmo já faço um plano terapêutico para ela, olha, você agora vai fazer isso, 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 e daqui a 6 meses vai repetir seus exames. Novamente, de preferência com a mesma pessoa que fez. Por quê? Porque ela tem a primeira visão da doença. Perfeito. E quando a doença, você não tem uma melhora satisfatória com todo esse arsenal, existem outras medicações que você pode bloquear com mais intensidade por um tempo limitado, até você fazer com que essas lesões regridam, haja uma melhora, e aí você modifica a terapêutica, controla com dieta. Então, cada paciente é um paciente, é individualizado e abrir mão de um arsenal mais amplo. E aí, Rafa, você que fez aquela imersão, né, lá no serviço de referência nos Estados Unidos, traz aí os avanços da radiologia pra gente. Que você viu lá de avanço da radiologia para melhora no diagnóstico? Foi muito interessante isso, porque a gente pôde perceber que o Brasil está na ponta, né, do diagnóstico e do tratamento da endometriose. A gente não fica nada atrás dos hospitais nos Estados Unidos, né, onde eu fui visitar. E o que a gente vê é que cada vez mais os nossos aparelhos são mais potentes. Então, o que a gente antes só conseguia ver a endometriose profunda, que é aquela que invade os órgãos adjacentes, atualmente, com a melhora dos aparelhos, cada vez mais a gente vem conseguindo ver aquela endometriose mais superficial. Mas uma coisa é importante frisar, que eventualmente você pode fazer um exame desse e o exame vir negativo e ainda assim você tem endometriose, porque o diagnóstico de endometriose é um diagnóstico clínico, certo? Então, eventualmente existem lesões que são tão pequenas que a gente não tem ainda um aparelho suficiente para ver, mas hoje o que a gente tem é novas sequências sendo lançadas, inteligência artificial para ajudar na detecção desses focos, cada vez sendo mais usada, e, além disso,
a possibilidade de fazer a avaliação dessas pacientes em uma única vez. Então, hoje, a gente pode lançar mão, tanto no ultrassom quanto na ressonância, de fazer a avaliação da endometriose, todo o mapeamento dela e avaliar também a questão das trompas, se elas estão obstruídas ou não, que era feito anteriormente por um exame de imagem que era a histerossalpingografia por raio-x, que é um excelente método, ainda continua sendo o padrão ouro, mas que hoje a gente pode lançar mão de outros métodos de imagem, como o ultrassom e a ressonância, e num único momento você investigar tanto a questão da endometriose como a permeabilidade tubário, que é um fator muito importante na avaliação da infertilidade, porque essa paciente não vai perder tempo, não é, doutora? Então, assim, o que acontece? Normalmente, quando uma paciente chega para a doutora Genevieve para avaliar a infertilidade, ela vai pedir um ultrassom transvaginal, depois ela vai pedir a histerossalpingografia, depois ela vai pedir um ultrassom para endometriose com alguém específico, ou a ressonância, e aí essa paciente vai perdendo tempo. E tempo é óvulo, né, doutora? Então, na fertilidade, isso é muito importante. Então, imagine que hoje você vai poder fazer um único exame, uma única vez sendo médico e ter todo esses diagnósticos que são importantes na conduta da infertilidade. Perfeito, Rafa. Emília, você falou muito do padrão alimentar, a melhora do padrão alimentar. Existem alguns suplementos que a gente já estão, né, definidos na literatura que nos ajudam a melhorar esse dia a dia do paciente. Fale um pouquinho desses suplementos e quais são eles. Sim, com toda certeza. Claro que sempre que a matriz alimentar vai ser soberana. Perfeito. Então, a gente precisa realmente fazer com que essa mulher entenda que uma alimentação saudável, uma reeducação alimentar é premissa básica para sempre. Agora, é claro que essa mulher que já chega com 90% delas chega já com sintomas gastrointestinais muito avançados, então a questão intestinal é uma coisa, é um achado muito evidente nas mulheres que têm endometriose. E geralmente esses distúrbios, essas disfunções do trato gastrointestinal é que falam a favor, é que são responsáveis pelo quadro de dor dela. Pensando nisso, a gente precisa fazer uma alimentação o mais anti-inflamatório possível, obviamente, mas a gente também lança a mão de algumas estratégias. Antes mesmo de falar da suplementação, eu vou falar só de uma estratégia muito interessante, que é a estratégia da dieta Low FODMAPs. É uma dieta que realmente ela é muito restritiva, é por tempo determinado, acompanhado, assistido, porque ela é muito restritiva, não é para usar. A pessoa chega a ouvir falar da dieta Low FODMAPs, vou fazer para todo sempre. Não, não é para todo sempre. É uma estratégia alimentar. Existem estratégias para o resto da vida, e a gente fala, por exemplo, de uma dieta do Mediterrâneo, em que os estudos mostram perfeitamente que a dieta do Mediterrâneo está mais relacionada com o controle da endometriose e das doenças associadas à dor de um modo geral. Por quê? Porque é uma dieta baseada em comida de verdade, em cereais integrais, em grãos, em frutas, em gorduras de boa qualidade, em carnes brancas, o peixe principalmente, em fontes de ômega 3, e diferente da dieta ocidental, que é mais industrializada, à base de carne vermelha, de açúcar, de refinados, né? E aí essa dieta Low FODMAPs é nada mais do que a gente pegar uma seleção de alimentos que são ricos em carboidratos fermentáveis, fazer essa isenção e depois a reintrodução assistida para que essa mulher entenda o que é que me faz bem, qual é a minha tolerância em tal alimento. Porque no momento que ela consegue perceber isso, ela lida melhor com a dor. Eu vou comer o abacate na porção acima daquela que eu sei que eu tolero e vou sentir dor porque eu vou distender. E ela tem que ter ela tem que ter essa rédea da situação para ela, como eu digo, né? Hoje você deixa a endometriose tomar as rédeas de você. Você que tem que tomar as rédeas do controle da endometriose. E a alimentação permite isso. Então, assim, essa estratégia é muito importante para minimizar a dor. Existem alguns nutracêuticos que são interessantíssimo. Se a gente está falando de dor advinda de uma modulação intestinal que precisa ser feita, existem vários nutrientes, vários nutracêuticos importantes para a modulação intestinal, para fechar aquela permeabilidade intestinal que está muito aumentada, deixando passar tudo que não deve, os leaky guts, né? Para melhorar essas tight junctions, as junções mesmo das células intestinais. E a gente tem vários. Mas a maior delas é fibra, gente. Fibra advinda da alimentação, frutas, verduras, vegetais e tudo mais, e também suplementação. É qualquer suplementação para mulher com endometriose? Não. Existem várias suplementações de fibras, mas tem que ser as fibras não fermentáveis. Essa mulher já fermenta muito, ela já tem já distende bastante. Muito, é chamada endobele, né? Isso, a barriga da endometriose. Porque ela tem uma microbiota
diferente do que da mulher que não tem endometriose. Então, ela vai ter bactérias metanogênicas que vão produzir mais metano, mais hidrogênio do que usualmente se produz. Então, a gente realmente tem que pensar nessas fibras não fermentáveis e ela responde muito bem. Outros suplementos. Eu esqueci de falar na primeira parte que a mulher tem que evitar óleos refinados e gordura trans e aumentar a quantidade de ômega 3. Infelizmente, a quantidade de ômega 3 ofertada pela dieta não está compatível com o que os estudos mostram de evidência de dose para a mulher com endometriose. Então, por exemplo, o ômega 3 na dose de 1 a 2 gramas dia para modular essa dor, para diminuir a inflamação, ela teria que comer muito, muito. Então, realmente a suplementação entra com seu papel, especialmente com o maior percentual de EPA do que DHA para poder modular mais. Resveratrol. Então, frutas roxas, a gente falou, tem que ter fruta roxa, especialmente a casca da uva. Poxa, será que essa mulher pode comer tanta uva? Uma uva que muitas vezes não é orgânica, que está cheia de agrotóxico. A dose hoje de resveratrol, cientificamente comprovado para tirar dor, para reduzir focos de endometriose, porque diminui a angiogênese e formação de focos, é de 200 miligramas dia. Seria muita ela teria uva. que tomar muito suco de uva, comer muita uva e tomar muito vinho, que não é o caso, que é álcool, que não pode, e que não é o caso do suco de uva, que aumenta a resistência glicêmica. Então, o tiro sai pela culatra, né? Então, resveratrol é reconhecido, para mim é um dos mais queridos. Então, resveratrol, curcumina. Ela tem que comer muito açafrão da terra. Doutora Genevieve, são 2 colheres de sopa de açafrão da terra para conseguir atingir a dose analgésica anti-inflamatória. Não vai conseguir. Então, a cúrcuma é um suplemento que a gente lança a mão. O ácido lipoico. Ácido lipoico tem nas brássicas. Então, couve-flor, couve de Bruxelas, couve que a gente nem tem muito aqui, né? Couve-manteiga, esses vegetais verdes escuros, que são as brássicas, que falam muito a favor do porquê que se defende o suco detox para melhorar realmente esse fígado, para detoxificar mais. Mas, assim, tem que comer muito brócolis, que vai aumentar a distensão dessa mulher. Então, a gente coloca na forma de suplemento, né, através do ácido lipoico, através da N-acetilcisteína, que também é excelente. O própolis, as vitaminas D. Vitamina D, meu Deus do céu. É o que mais se fala hoje, vitamina D para endometriose. Mulher com endometriose, com a vitamina D abaixo de 50, não é permitido. Então, assim, a dose é entre 50 a 70. Não é também a torta e a direita que vai suplementar a vitamina D com acompanhamento médico, nutricional. Mas a vitamina D, meu Deus do céu, ela vai na apoptose do foco de endometriose. Ela faz a programação da morte mesmo, a morte programada desse foco. Coisa linda, né? E a melatonina? Fale um pouquinho da melatonina. A melatonina é a queridinha também, né? É queridinha. A melatonina todo mundo acha que é só um nutracêutico para ajudar a dormir, né? E não, tá muito além disso. Então, a melatonina hoje, ela tem receptores no nosso organismo todo. A melatonina tem receptores no intestino, receptores no cérebro, receptores no corpo inteiro. E ela é altamente anti-inflamatória. Ela, de fato, age lá na angiogênese do foco de endometriose. Então, a melatonina vai além de um nutracêutico para ajudar a dormir. Então, que também é interessantíssimo, porque se a gente pensar, eu acho que um dos mecanismos mais estressores para o organismo de qualquer pessoa é a privação do sono. Então, realmente é algo que a gente lança a mão. E, de um modo geral, todos os o polivitamínico mineral tem que estar, porque aquela paciente vai vir cheia de deficiências nutricionais. O intestino dela a gente não absorve bem. O fígado dela está sobrecarregado. Aquele fígado tem que botar muita toxina para fora e precisa usar muito nutriente. Então, ela fica sem complexo B. E a unha cai, cabelo fica fraco, unha cai, vem com um monte de deficiência nutricional. Então, polivitamínico mineral, sem sombra de dúvida. Se deixar, a gente fica até amanhã. Você falando de... É muito suplemento. É um assunto que eu amo muito. Eu adoro esse assunto. Eu queria só fazer as dúvidas das pacientes, né? Que são os mitos e verdades, que eu acho que é bem interessante. Vou falar aqui e vocês vão dizendo, é verdade ou mentira, né? Endometriose é apenas uma condição de mulheres mais velhas? A gente já viu que... Não, na verdade, ela pode iniciar na adolescência. E um adolescente com dor, com menstruações fortes, às vezes a paciente é virgem, não pode fazer um ultrassom especializado, mas ela pode fazer uma ressonância. Uma ressonância fecharia o diagnóstico bem, seria bem indicado, né? Com certeza. Elas chegam para você, eu nunca vou ter filhos, doutora? Eu tenho endometriose, eu tenho infertilidade, eu nunca vou ter filhos? Não, eu digo, não existe. Acho que não existe, não existe essa condição, não vou conseguir ter filhos. O importante é você realmente fazer o diagnóstico precoce
para não afetar a sua reserva ovariana. Porque, por exemplo, a endometriose, quando ela se alia a uma baixa reserva ou ao endometrioma, que é a endometriose do ovário, isso impacta mesmo a quantidade de óvulos. Ou se essa mulher faz um diagnóstico de endometriose com 38 anos, ela além da endometriose, que dificulta a gravidez, ela já tem uma queda da reserva ovariana. Então, ela vai ter dificuldade em engravidar. Então, muitas pacientes que chegam aos 40, e eu vou dar um dado aqui interessante. Nossa clínica tem 15 anos e eu sempre, anualmente, eu faço a idade média das pacientes que nos procuram. A idade média gira em torno de 38, 39 anos. Não só para endometriose, mas para infertilidade. Então, você vê como os profissionais de saúde e a população está pecando, eu diria mais, os profissionais de saúde, ginecologistas, está pecando em enxergar o paciente. Porque se você manda uma paciente com 38, 39, 40 anos para mim, eu tenho muito pouco para oferecer. E muitas vezes ela acaba tendo que fazer uma doação de óvulos. Então ela vai ser mãe. Por isso que eu digo que não é impossível. Impossível não existe. Só que ao invés dela partir para um caminho, ela vai muitas vezes partir para outro. Então tudo isso vai ser uma jornada difícil. Porque ela vai ter que fazer uma mudança, né? E ninguém espera receber esse diagnóstico. Olha, você não vai poder usar seus óvulos porque ou eles são poucos ou eles são insuficientes e infelizmente nós da medicina nós trabalhamos com protocolos, né, com resultados, com números. Apesar de ser uma ciência que é muito do emocional, o desejo é um sonho de ter um filho, mas a gente tem que respeitar determinados guidelines. Então, assim, é muito difícil uma mulher de 40 anos, com poucos óvulos, com baixa reserva ovariana. O que é isso? Uma reserva ovariana seria o hormônio antimuleriano, que é um hormônio que você pode tatear a reserva ovariana com esse dado abaixo de 0,5. Dificilmente uma mulher com 0,5 de hormônio antimuleriano, ela vai conseguir aos 40 anos. Muito difícil, não é impossível, mas a cada 10 mulheres, uma vai conseguir. As outras 9 vão ter que pedir para ir para uma outra doação. Perfeito. E a endometriose tem um impacto emocional? Fale um pouquinho É sobre o isso. impacto pra gente. emocional quando a paciente tem dor. Eu acho que todos vão concordar. Acho que a dor, sim. Porque dor crônica leva à depressão, à ansiedade. Então, entra naquele ciclo vicioso, né? Ansiedade, depressão, leva a mais dor. Então, você entra naquele loop eterno. Então, você sair do loop, você tem que, muitas vezes, recorrer realmente a medicações, pelo menos naquele momento, até ela conseguir manter a dieta, outras coisas, controlar. Às vezes associar a dieta à acupuntura, eu gosto muito da Perfeito. acupuntura, tem Fisioterapia pélvica. fisioterapia pélvica, acupuntura. Eu acho que esse é um arsenal também que eu queria falar. Então você às vezes tem que usar tudo isso para tirar ela da dor, aquelas que têm dor. E quando a dor vir, porque às vezes as coisas não vêm apenas a dor, vem a mulher de 38 a 39 anos com muita dor, com endometriose, infértil. Então, você tem, e às vezes com mioma também, viu, doutora Rafaela? Vem Aquele- junto, aquele mioma, mioma que a vem cada junto. dia. E às vezes tem um fator masculino associado, Aos 38 aos anos de idade. 38 anos de idade. Então, você tem que lidar com muitas variáveis. Então, isso gera ansiedade, isso gera depressão, isso gera. Além do impacto matrimonial da dispareunia. Ela tem medo de Muitas- ter a relação sexual É. por causa da dor na Sim, relação sexual. também da relação sexual. Muitas vezes, engraçado, não sei se a gente que faz consultório, a mulher é tão assim, ela tem, às vezes ela não refere, ela fala da dor, fala da dificuldade da obstipação, mas dificilmente ela fala da dificuldade na hora da relação sexual. Então, você imagina como ela tabu, segura, né? o tabu, ela segura isso, né? Né? E é por isso. E essa é uma, assim, a dor quando nada para, e a dificuldade é uma das, acho que você vai chegar lá, né, com indicações cirúrgicas. Fale um pouquinho logo de indicação É, cirúrgica, porque a se a gente dor- deixar, a a gente dor fala de endometriose até crônica, amanhã. que a dor crônica que não melhora com absolutamente nada, que não melhora com que há um controle, mas continua, né? Sintomatologia A clínica sintomatologia importante. continua, às vezes a dor na relação sexual, porque os nódulos estão lá, você desinflama, mas a questão mecânica está lá, que está incomodando. Ou você tem uma invasão para o reto. Então, dor que não melhora, indicação de cirurgia. Quando há uma invasão
para o reto, para o intestino, onde está a inclusão, é uma indicação cirúrgica. Ureter, Quando ela, bexiga. Isabel, até bexiga, indicação cirúrgica. Quando ela vai à distância, diafragma, outras lesões alvo, também indicação cirúrgica. Então, tem as indicações cirúrgicas e existe uma indicação cirúrgica que seria um novo guideline da Sociedade Europeia de Reprodução, que é, quando você tem uma paciente com endometriose, moderada a grave, que você chegou a fazer fertilização in vitro, já transferiu uma vez, já transferiu as 2 vezes, será que vale a pena operar? Porque são tantas lesões, há um processo inflamatório tão grande, então você não consegue. Então, muitas vezes, quando tenho excelentes profissionais que operam aqui na Bahia, a gente conversa com eles e, às vezes, encaminho para a cirurgia. Porque e às vezes é uma trompa inflamada que você não está enxergando, a hidrossalpinge, que às vezes eu mando a doutora Rafaela ali, ó, olha as trompas, e às vezes ela não está exatamente adequada, então às vezes a gente indica a cirurgia também. Perfeito. Ô, Aninha, Oi. eu queria só acrescentar uma coisa, que a endometriose não tem um impacto só emocional, né, doutora? Tem um impacto social, porque essa paciente, ela deixa de sair, ela deixa de ir para os Trabalhar. eventos, e tem um impacto financeiro, Financeiro. porque ela deixa de trabalhar, ela não é entendida pelo né, o ambiente de trabalho. Poxa, aquela só anda com cólica, só anda doente, nunca fica faltando trabalho. Então, assim, é uma doença de uma complexidade, né, doutora? Sim. Terrível, porque envolve a questão emocional, Sim. né, a questão física da dor, a questão social e a questão financeira. E Sim. por isso que a gente está aqui nesse março amarelo, né? Sim. Falando tanto de endometriose, essa doença tão complexa. Essa equipe multidisciplinar é muito importante no tratamento, no diagnóstico e tratamento dessa doença. E eu queria muito agradecer a cada uma de vocês. Foi muito enriquecedor. Aprendi muito, né, com essa doença que a gente lida, né, no dia a dia no nosso consultório. Ontem foram 50% do meu consultório foi endometriose. Então, assim, a gente vê o quanto que é frequente e a gente precisa pensar sim e buscar ajuda. A paciente precisa buscar ajuda, o médico precisa pensar, o médico precisa ir à busca desse diagnóstico para que a gente venha dar o melhor suporte, né, de tratamento mais assertivo para as nossas pacientes. Queria agradecer às Arnes pela oportunidade de estar aqui falando de um assunto tão importante para nós, mulheres, né, nesse março amarelo. Muito obrigada.